Muito bem, o número 1, ele vai falar da nossa, uma ducha, né? Tomar um banhozinho. E aí tem uma coisa diferente, né? Que às vezes a gente não vê muito, que é medida de pressão em metros de coluna de água, MCA, metro de coluna de água. O metro de coluna de água é exatamente o que o nome diz, né? Uma coluna de água de 1 metro de altura, tá? Então, se tem 1 metro em 3 metros, por exemplo, né, entre o nível da caixa d'água que tem em cima da casa e a torneira, então a pressão da torneira vai ser 3 MCA, 3 metros de coluna de água, tá? Bom, as pessoas tomam um banho de 8 minutos, né? Muito disciplinadas, né? Banhozinho pequenininho. E aí a gente tem esse gráfico aí, que eu fiz essa marcação vermelha, fui eu que fiz, tá? Porque ele vai falar que a ducha é instalada em 6 metros abaixo da lâmina de água. Então, você vai ter uma pressão de 6 metros de coluna de água. Aí eu marquei aqui no gráfico, né? 6 metros de coluna de água corresponde a uma vazão de 12 litros, tá vendo? Que a gente vai trabalhar em cima dessa vazão aqui. 12 litros. 12 litros por minuto, tá? O que é 12 litros por minuto? Quer dizer que em 1 minuto vai sair 12 litros dessa ducha, ok? Então, a gente tem aqui, ó, 12 litros por minuto, 12 litros em 1 minuto. Como uma pessoa toma um banho de 8 minutos, se são 12 litros em 1 minuto, 8 minutos vai dar 96 litros, né? 12 vezes 8, 96 litros. Ok? Tá. E aí, outro detalhe que ele falou aqui que residem 4 pessoas na casa. Minutos para cada uma. Então, cada uma gasta 96 litros de água, né? E aí, 4 pessoas, a gente vai multiplicar esse 96 vezes 4, 384 litros. E o que ele está perguntando? Ao final de 30 dias, um mês inteiro, esses banhos consumirão volume de água igual a, né? Então, em 30 dias, a gente vai multiplicar esse 384 litros vezes o 30. Então, é onde deu 11.520 litros, é a opção letra C. Tá? Então, não se assustem com a vazão, né? Volume por tempo, né? No caso, litros por minuto. Poderia ser litros por segundo, metros cúbicos por segundo. Mas é basicamente fluxo de alguma coisa, no caso, volume. Tudo bem? Perguntas? Tranquilo? Pessoal? Beleza. Muito bem, vamos então para o número 2. Também é relativo a um banheiro, só que aí não é ducha de tomar banho, é ducha higiênica, né? E aí tá falando que a pressão dela é 20 kPa e tal, mas ele não vai nem usar esse número, não. Tem um esquema aqui mostrando a caixa d'água e a tubulação aonde sai a duchinha aqui, ó. Tá? Então, a água vai sair onde está essa setinha azul aqui. A duchinha. E ela começa a trajetória lá no alto da caixa d'água, né? Bom, a gente sabe muito bem que pressão depende da altura, né, gente? Mas que altura, né? É a diferença de altura, na verdade, né? Entre onde a água começa o movimento e onde ela termina o movimento. Não interessa o meio do caminho, tá? Não interessa que ela vai lá embaixo, não. O interessante é onde ela sai aqui, ó. Então, é onde ela entra, entre aspas, né? Na verdade, ela vai cair, né?
para depois sair aqui. Então, a diferença de pressão entre essa setinha e essa, tá? Ou seja, essa aqui e essa vai dar o H3 aqui, né? Ó, entre as duas setinhas que eu marquei é o H3. É ela que contribui para esse 20 kPa, tá? Só isso. Não tem muito o que falar nessa aí, não. A questão é diferença de nível entre a entrada e a saída. Ok? Independente do caminho. Beleza? Muito bem. Número 3 é um consumidor desconfiado, né? Achando que está sendo enganado, e está mesmo, né? Então, ele vai e faz uma compra lá, né, dos legumes, e aí ele vai conferir, né? Ele pega 1 litro de água, uma vasilha com 1 litro de água, e aí ele vai colocar os legumes lá nessa vasilha, e aí com os legumes dentro da vasilha, a marca da água foi para 1,5 litro. O que você conclui disso? Que você tem meio litro de legumes, né? Ok? Tinha 1 litro sem eles, 1,5 litro com eles, então meio litro deles. Bom, e também que a porção não ficara totalmente submersa, quer dizer, os legumes eles flutuam, né? Porque a densidade deles é menor do que a da água, então a tendência deles é subir, ficar flutuando com uma parte para fora da água. E aí ele fala que é 1/3 do volume que fica fora da água. Ok? Beleza. E aí, para conferir, ajudar na conferência, ele viu, descobriu que a densidade dos legumes que ele estava analisando é metade da densidade da água. No caso, a densidade da água é 1, quer dizer que dos legumes vai ser meio, né? Meio quilograma por metro cúbico. E lá no supermercado, ele pagou meio quilo, né? 500 gramas, meio quilograma. Ele quer conferir para ver se é isso mesmo. Ok? Muito bem, então vamos lá. Primeiramente, o volume deslocado. A gente vai usar a ideia de empuxo. Para o empuxo, que importa é o volume deslocado, ou seja, é o volume que está do lado de dentro do líquido. No caso, então, como eu disse, é 1,5 com os legumes e 1 sem eles, então você tem um volume deslocado de meio litro. A parte do legume que fica para fora, ela não conta como um volume deslocado, evidentemente. Beleza. Aí, olha só. Só que aqui tem litros, né? E litros. E aí a gente vai ter um problema de unidades, aqui está centímetro cúbico, né? Então, vou fazer uma conversão aqui, ó. Para a água, e somente para a água, tá, gente? 1 quilograma de água equivale a 1 litro, 1 litro equivale a 1 quilograma. Por quê? Porque a densidade da água é 1 quilograma por litro, que é a mesma coisa de 1 grama por centímetro cúbico, tá? 1 grama por centímetro cúbico e 1 quilograma por, por litro é a mesma quantidade. Isso corresponde a 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá? Lembrando que o metro cúbico são 1.000 litros, né? Muito bem. Aí agora, então, nós podemos calcular o empuxo. O empuxo tem duas formas de calcular. Uma delas é o peso do líquido deslocado, ou seja, a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. O volume deslocado não era meio litro? Como a gente está falando o peso do líquido, e o líquido é água, meio litro é meio quilo. Então, a massa do líquido deslocado é meio quilo. Vezes a gravidade, que é 10, então vai dar 5 newtons. Esse é o empuxo. A outra forma que a gente tem para o empuxo é a densidade do líquido, volume deslocado, gravidade. Por que eu estou fazendo isso? Para achar o volume deslocado. Porque o empuxo já sei, o empuxo eu sei que é 5. A densidade do líquido é 1.000, que é água,
Volume deslocado eu não sei, e a gravidade é 10. Aí, então, o volume deslocado vai ser esse 5 aqui, né? Dividido por 1.000 e dividido por 10, ou seja, dividido por 10.000. Dividido por 10.000 é como se estivesse multiplicando por 10 a menos 4. E aí sai em metro cúbico, porque eu usei densidade em quilograma por metro cúbico. Tá? Esse é o volume deslocado. Opa, volume deslocado. Só que o volume deslocado é a parte que está dentro, né? Ele falou que do lado de fora do líquido tinha 1/3 do volume. Se tinha 1/3 do lado de fora, quanto que tem do lado de dentro? 2/3, né? Então, esse volume deslocado é 2/3 do volume total. O volume deslocado, 5 vezes 10 menos 4. Então, quanto que vai dar o volume total? Né? Só multiplicar por 3, dividir por 2. Então, vai dar 7,5 vezes 10 em menos 4. Esse é o volume total dos legumes. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai conferir pela densidade dos legumes. A densidade dos legumes é a massa dos legumes dividido pelo volume dos legumes. A densidade dos legumes, eu sei quanto que é, porque ele falou que é metade da água. Aí eu vou achar a massa, usando esse volume que eu acabei de descobrir aqui. Então, como a densidade é massa sobre volume, a massa é densidade vezes o volume. A densidade é metade da água, a água é 1.000. Metade da água, 500. E o volume, 7,5 vezes 10 menos 4. Fazendo as contas, a gente teve uma massa de 0,375. Ou seja, ele estava sendo enganado, né? Na balança tinha dado meio, né? Deu 0,375 aqui. Ok? Deu para entender o que eu fiz aí? Essa minha dança de equações aí. Empuxo, que é o princípio de Arquimedes, né? Peso do líquido deslocado. Ou empuxo como densidade do líquido, volume deslocado, gravidade. Tá? Densidade igual a massa sobre volume, não se esqueçam. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá para o 4. Número 4 é uma experiência simples, que vocês podem fazer em casa aí. Não lembro se alguém fez ela ano passado. Mas é muito comum o pessoal fazer na sala, né? Faz a garrafa PET, faz uns furinhos na garrafa PET, enche d'água e tampa, né? Se a garrafa estiver tampada, a água não escorre. Se você destampar a garrafa, a água escorre, né? Por que ela não escorre quando a garrafa está tampada? Porque se ela está tampada, você não tem pressão atmosférica atuando na parte de cima da garrafa. Na parte de cima do líquido. Da garrafa tem, né? Do líquido, não. Então, a pressão atmosférica ela não consegue chegar no líquido que está aqui. Mas ela chega do lado de fora dos furos, né? Ó, ela atuando aqui do lado de fora dos furos. Esse PTM aqui é a pressão atmosférica atuando do lado de fora dos furos. Então, do lado de fora do furo, você tem a pressão atmosférica. Do lado de dentro, você só tem a pressão da água que está aqui dentro. Ok? Para você ter uma pressão igual à pressão atmosférica, você tem que ter 10 metros de coluna de água. Aí fica igual à pressão atmosférica aproximadamente. Como a garrafa PET não tem 10 metros de altura, né, gente? É bem menos, não dá nem 1 metro, né? Então, quer dizer que a pressão do lado de dentro do furo é menor do que a do lado de fora. Então, como a pressão do lado de fora é maior, ela não deixa a água sair se a tampa estiver fechada. Tá? Agora, se você tira a tampa, aí é diferente. Porque aí a pressão atmosférica passa a atuar do lado de cima também. Aí você começa a ter uma coisinha dessas aqui, atuando lá em cima. Vou colocar uma lá em cima, se o Word deixar, né? Porque
Tá lento, coitado. Você passa a ter uma pressão atmosférica lá em cima, atuando aqui, ó. Atuando em cima do líquido aqui, tá? Na hora que você tira a tampa, ok? Aí, você tem pressão atmosférica lá em cima, que vai atuar aí empurrando a água para baixo, tá? Deixa eu só arrumar aqui que ela tá torta. Aí. Agora ela ficou certinho. Você tem essa pressão atmosférica atuando ali em cima, e aí a pressão do lado de dentro vai ficar maior do que a do lado de fora. Agora, por quê? Porque agora você tem a pressão atmosférica atuando aqui em cima, mais a pressão do líquido. Aí a pressão do lado de dentro fica maior do que a do lado de fora, e aí a água sai. Ok? Então é tudo competição de pressões, tá? Lembrem-se que a ideia de pressão sempre está vinculada com a ideia de força. Uma pressão maior gera uma força maior, né? E a maior força provoca o deslocamento, né? Provoca uma força resultante. Tá? Então, como que a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, né? Nos dois casos. No primeiro caso, então, com a garrafa tampada, impede a saída da água, por ser maior do que a pressão interna. Ok? E no segundo caso, ela não impede, mas ela também não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água, tá? A velocidade depende da pressão, a força depende da pressão, né? A pressão, lembrem-se, né? A pressão era o que mesmo? Era densidade, gravidade, altura, né? Pressão é igual a densidade, gravidade e altura. Ok? Então, quer dizer, se você tiver uma altura maior, você vai ter uma pressão maior, e aí, consequentemente, ele vai sair com a velocidade maior. Esse H é de profundidade. Então, você vai pegar o furinho aqui no fundo, né? Esse furinho aqui no fundo, ele tem uma profundidade de água maior. Então, ele vai ter uma pressão maior. Como tem a pressão maior, ele sai com a velocidade maior. Por isso que ele vai lá na frente, né? Ele tem um alcance horizontal maior, tá? O primeiro, mais alto, tem um alcance menor, porque a pressão é menor, tá? Isso aqui é possível mostrar matematicamente, mas não é necessário, né? Que a velocidade depende da altura. Inclusive, só um minuto. A gente viu lá na conservação da energia que a altura interfere na velocidade, né? Quando a energia potencial vira energia cinética, a altura maior dá uma velocidade maior. É mais ou menos por aí. Bom, vamos ver então a letra B, Ellen. Então, a primeira parte está certa, né? Está igualzinha. Agora, a letra B, a segunda parte. Altera a velocidade de escoamento que é proporcional à atmosférica na altura do furo. Não. Na verdade, pressão atmosférica, ela é praticamente a mesma em todos os furos, tá? E do jeito que coloca aqui na B, ele dá a entender que a atmosférica é diferente e faz com que a pressão no furo de baixo é maior. Mas a pressão atmosférica, a variação dela de um furo para o outro é mínima, é praticamente desprezível. Então, é praticamente o mesmo valor de pressão. Então, não daria para explicar por que essa água vai lá na frente, não. Essa água vai lá na frente, na velocidade maior, o alcance maior, porque em cima dela tem mais líquido. Não tem mais atmosfera, não. A atmosfera é a mesma. Pressão atmosférica é a mesma, ok? Pressão atmosférica só dá diferença considerável a partir daí de pelo menos 1 metro de diferença, né? Lembre-se que 10 metros de coluna de água dá uma atmosfera, que é a pressão atmosférica. Então, quer dizer que 1 metro daria 1/10 de diferença, né? A garrafa nem 1 metro não tem, né, gente? A garrafa tem o quê? Uns 50 centímetros no máximo. Então, não dá aí, de um furo para o outro, a diferença é muito pequena. Então, não daria essa diferença, não, tá?
do jeito que ele fala aqui, ele dá a entender que é a pressão atmosférica que é diferente. E não é, é a pressão do líquido. Tá? Beleza. Muito bem. Continuemos. Número 5 é um problema clássico de princípio de Pascal. Ele vai falar de um elevador hidráulico, né? E ele fala que a área de cabeça de pistão, já vou mostrar uma figurinha ali para ajudar a entender, é 5 vezes maior do que a área de tubulação. Então, é isso aqui, né? Ó. Aqui está levantando um carro, mas poderia levantar uma pessoa também. Então, você tem um sistema de vasos comunicantes interligados, né? O azulzinho aqui é um líquido. E aí você tem uma área grandona aqui e uma área pequenininha aqui. Essa área grandona, ela tem uma tampa que é o pistão, né? O pistão é a tampa da seu cilindro aqui, tá? E aqui também tem uma tampa. Então, a princípio, ele falou que essa área é 5 vezes maior do que essa, tá? E aí você vai fazer uma força na área pequena e vai gerar uma força na área grande. Pelo princípio de Pascal, qualquer acréscimo de pressão que você faz em um determinado ponto de um fluido é integralmente transferido para todos os pontos. Então, a mesmo um acréscimo de pressão que você vai ter desse lado, você vai ter também do outro lado. A pressão é a mesma, o acréscimo de pressão é o mesmo, tá? Beleza. Mas pressão é força sobre área, lembra? Pressão é força sobre área. Então, força 1 sobre a área 1, que é a pressão, o acréscimo de pressão do lado 1, é igual a força 2 sobre a área 2, que é o acréscimo de pressão do lado 2. Tá? Essa é a equação que a gente usa quando se trata de princípio de Pascal. Força 1 está para a área 1, assim como força 2 está para a área 2. Bom, qual que é a força? A força é o peso. E o peso é massa vezes gravidade, né? Ele fala que a pessoa tem 65 quilos, a cadeira tem 15, né? E o elevador mais 20. Aí, na hora que você soma tudo isso, vai dar 100 quilos. Vezes o 10 da gravidade dá 1.000 newtons. E ele falou que a área da cabeça do pistão é 5 vezes maior do que a outra, né? Aonde você vai pôr a pessoa é 5 vezes maior. Então, a área 1 seria 5, por exemplo, e a área 2 é 1. Aí, 1.000 por 5 dá 200, quer dizer que vai ter uma força de 200 newtons para fazer esse pistão subir. E ele é muito interessante porque, veja, você tem 1.000 newtons aqui do lado, por exemplo, né? Na verdade, se fosse um carro, seria 10.000, mas tudo bem. Se for 1.000 newtons aqui, você só tem que fazer 200 de cá para levantar os 1.000 de lá. Por quê? Porque essa área aqui é 5 vezes maior do que a de cá. Esse é o princípio da hidráulica, o princípio básico de hidráulica, né? Você aumenta a área, porque aí, mesmo a quantidade de vezes que você aumentar a área, você vai aumentar a força também. Uma área 5 vezes maior, dá uma força 5 vezes maior. Ou uma área 5 vezes menor, dá uma força 5 vezes menor. Por isso que deu 200. Tá? E presta atenção porque tem que somar todas as massas que ele deu lá no enunciado, né? Ele fala que a pessoa tem 65, a cadeira tem 15, a plataforma tem 20, então vai somando tudo, tá? Por isso que deu 100 aqui, vai dar 1.000. Tudo bem? Entendido? Esse é um problema clássico aí de princípio de Pascal. Prensa hidráulica, elevador hidráulico, hidráulica, tudo isso aí, freio hidráulico. Tudo hidráulica é assim.
Muito bem, número 6, a gente tem um sistema de canalização para abastecer as casas, né, de água. E a gente vai perceber, então, que no caso o fluxo de água está vindo do lado esquerdo para o lado direito. E aí, à medida que esse fluxo passa, né, ele vai para o final da rua, a tubulação vai diminuindo, tá? Até porque no final da rua você tem que abastecer menos casas, né, no final da rede, né? Então, por isso que vai diminuindo, ok? Então, não tem atrito, tá? Que aí facilita a nossa vida. Regime estacionário quer dizer que é um fluxo constante, o fluxo não tem variações, e é um líquido incompressível, ou seja, ele não pode ser comprimido. A água, em geral, pode ser tratada como incompressível. O ar é compressível, só para vocês terem uma noção, né? Se você pega uma seringa, tampa a ponta e aperta, você consegue comprimir o ar que está lá dentro. Ele é compressível. Agora, se você tentar fazer isso com a água, você vai ver que praticamente você não consegue comprimir a água, tá? Ela é incompressível. Muito bem. Além disso, a gente tem as saídas aqui, né? É interessante perceber que o nível 2 está mais baixo, né? O nível 2 de saída está mais baixo do que o 1. E a área 2 é menor do que a área 1, a área da tubulação. O diâmetro da tubulação e, consequentemente, a área da tubulação. E aí? Bom, e aí entra a história do fluxo. Essa figurinha aqui está adiantada, né? Não é assim, né? Aqui não. Fica quieto aí, meu filho. Adiantada. Pressada. Bom, o fluxo, né? Também conhecido como vazão, tá? Pode ser obtido volume sobre tempo, ou então velocidade vezes área. E tem uma equação, que é a equação conhecida como a equação da continuidade, que é válida para sistemas estacionários, regime estacionário, tá? Líquido incompressível, tudo que está aqui. Que fala que o fluxo é constante. Se o fluxo é constante, o V1 vezes A1, a velocidade 1 do lado 1 vezes a área do tubulação 1 é igual à velocidade em 2 vezes a área da tubulação 2. Tá? Essa é a equação da continuidade. Bom, como a gente viu, o A2 é menor do que o A1, né? A tubulação aqui em 2, ela é mais estreita, né? Então, a área de tubulação diminuiu. Se a área da tubulação diminuiu, para esse produto dar igual, se você tem uma área menor, o que tem que acontecer com a velocidade? A velocidade tem que aumentar, né? Então, é por isso que o V1 é menor do que o V2. O V2 é maior do que o V1. Tá? É o que acontece quando você vai molhar o jardim, por exemplo, né? Uma horta, você tampa um pouquinho da mangueira para a água ir mais longe, né? Você tampando a saída da mangueira, você diminui a área. Se você diminui a área, você aumenta a velocidade, então ela vai chegar mais longe, tá? Vai ter um alcance horizontal maior. Ok? Aí a pressão. A pressão a gente pode avaliar pelo nível do líquido. Olha, aqui está com um nível menor, né, do que aqui. A pressão não depende da profundidade, então se aqui está com um nível menor, é porque aqui a pressão é menor do que aqui, tá? Então, a velocidade 1 é menor do que a 2, porém a pressão é maior, tá? Você aumenta a pressão, né? Quando você fecha lá a mangueira, você está aumentando a pressão ali também, né? Então, aumento de pressão gera queda de velocidade. Ok? Por isso que a letra A aí. Beleza? Equação da continuidade aí, muito importante. Tranquilo? Muito bem. Número 7.
A gente tinha lá, então, uma caixa d'água, estava abastecendo a cidade aqui, beleza. Aí vem a turma e constrói um novo conjunto habitacional muito alto, né? 3 metros mais alto. Aí as caixas d'água dessas casas aqui vão ficar mais altas que a caixa d'água da cidade, né? Então, você vai ter que fazer uma nova caixa d'água aqui, né? Ou você pode aumentar o nível da caixa d'água lá, né? Mas aí é complicado, né? É preferível, às vezes, você fazer uma nova caixa d'água por aí, por aqui, né? É o que acontece aqui nos bairros mais altos, igual lá no São Dimas, que tem aquela caixona d'água lá nos fundos da escola, né? Aqui, meu bairro aqui também, que é um bairro bem alto, então tem caixa d'água aqui também, tá? Porque senão você não consegue abastecer, tá? Lembrem-se, a pressão depende da altura, da profundidade, né? Então, por isso que você tem que aumentar a altura do conjunto, tá? Porque lembre-se, pressão é densidade, gravidade, altura. Se você sobe, se você aumenta a altura, você tem que aumentar. Para chegar numa altura maior, você vai ter que ter uma pressão maior, tá? Então, por isso que você tem que aumentar a altura da caixa d'água. Ou você aumenta lá embaixo, sobe ela, né? Ou então você faz uma outra lá no alto. Ok? Lembrem-se, pressão depende da altura. Para aumentar a pressão, de aumentar a altura. A água naturalmente não sobe, né? Quer dizer, se você está com a caixa d'água aqui, naturalmente a água só vai vir até o mesmo nível aqui, né? Ó. A não ser que você coloque uma bomba, mas não é o caso. Então, você tem que aumentar essa altura aqui para ela chegar na caixa d'água de cá. Ou então, você vai colocar essa torre aqui. Altura e pressão são diretamente proporcionais. Beleza? Muito bem, número 8. Ele vai fazer... A gente tem um bulbo aqui de vidro. Tem duas saídas aqui que estão com rolhas. E eu vou fazer uma força F aqui, ó. E aí ele vai falar que o aumento da pressão é transmitido integralmente em todos os pontos do fluido. Esse é o nosso querido princípio de Pascal, né? O princípio de Pascal que fala isso, né? Que o aumento de pressão em um ponto do fluido é igualmente aplicado em todos os pontos. A gente usou lá no nosso elevador hidráulico, é a mesma ideia, tá? Então, se você apertar aqui, a tendência é essas rolhas se soltarem e vazar o líquido por aqui. Isso é o princípio de Pascal. Dificilmente seria um princípio de Newton, né? Porque Newton, normalmente, a gente fala as leis de Newton, né? Não fala princípios de Newton. Torricelli não tem nenhum princípio importante para a gente. E o Arquimedes seria um empuxo que não tem nada a ver aqui, tá? Então, é o princípio de Pascal, que é essa ideia de você faz força de um lugar e essa força gera um aumento de pressão que é igualmente distribuído em todo o fluido. Beleza? O 9, que é muito tranquilinho, né? Porque a gente tem vários pontos marcados aqui, né? A gente lembrar que a pressão depende da profundidade, então, dois pontos que estiverem na mesma profundidade vão ter a mesma pressão, né? Então, 7 e 8 têm a mesma pressão, que é a letra A, que eu já marquei. 5 e 6 têm a mesma pressão, 3 e 4 têm a mesma pressão. O 1 tem a mesma pressão desse ponto aqui, que não está marcado qual que é. O 2 tem a mesma pressão de cá também. Tá? Então, por isso que é fácil demais, né? Mesmo nível, mesma pressão. Muito bem. E o número 10 aqui, né? Esse é o empuxo, né? Tem uns bloquinhos lá, aquela figurinha assanhada que já está aparecendo lá do outro lado. Tem um bloquinho A e um bloquinho B.
O bloquinho A, ele está amarrado por uma corda no fundo. Porque se eu desamarrar aqui, se eu soltar, ele sobe. Significa que o empuxo é grande. O B, ele não está amarrado, não. Ele está socado lá no fundo, porque ele é pesado. O peso dele é grande. O peso dele é grande. Aqui o empuxo é maior do que o peso, tende a fazer o corpo subir. Aqui o peso é maior do que o empuxo e tende a fazer o corpo descer. Tá? Bom, um detalhe importante que ele fala aqui é que são dois blocos de mesmo volume. Se eles são de mesmo volume, o empuxo que atua sobre os dois é o mesmo. Por quê? Porque o empuxo depende da densidade do líquido, é o mesmo líquido. Volume deslocado é o mesmo volume. Gravidade é a mesma também. Então, o empuxo é o mesmo. Só que é o mesmo empuxo, porém, os pesos são diferentes, né? Ó, o peso de A é menor do que o peso de B. Só disso aí, eu vou até desenvolver um pouco mais, mas só disso aí já dá para vocês verem, vocês já poderiam concluir o seguinte, que como os empuxos são iguais, você já poderia concluir que o peso de A é menor do que o peso de B. Certo? Porque o A tende a subir e o B tende a ficar lá. Como o empuxo é o mesmo, né? Sinal que o empuxo de A é maior do que o peso de A e o empuxo de B é menor do que o peso de B, ou seja, o peso de B é maior do que o peso de A, o peso de A é menor do que o de B. Disso aí dá para avaliar a densidade também, porque densidade não é massa sobre volume? Se densidade é massa sobre volume, e a massa de A, o peso de A é menor do que o peso de B, significa que a massa de A é menor do que a massa de B também. Certo? Só que o volume é o mesmo, lembra? O volume é o mesmo. Como a densidade é massa sobre volume, né? Como a densidade é massa sobre volume, quem tem uma massa menor para o mesmo volume vai ter uma densidade menor, tá? É por isso que a densidade é por isso que a densidade de A é menor que a densidade de B. A densidade é massa sobre volume. O volume é o mesmo. Então, quem tem massa menor tem densidade menor. Tá? Então, só aí você já mata a coisa toda, né? Ó, o empuxo de A é igual ao empuxo de B, porque os volumes são iguais, e a densidade de A é menor do que a densidade de B. Só que aproveitando essa oportunidade, eu queria só fazer um comentário aqui. Em relação à densidade do corpo e do líquido, tá? Bom, peso é massa vezes gravidade. A massa pode ser densidade vezes volume. Então, o peso pode ser densidade, volume e gravidade. Né? Para o corpo ficar em equilíbrio, o empuxo tem que ser igual ao peso. O empuxo é densidade do líquido, volume deslocado, gravidade. E o peso, a gente acabou de ver ali que é densidade do corpo, volume e gravidade. Se o corpo está totalmente submerso, o volume deslocado é igual ao volume do corpo. Então, você tem o V dos dois lados. Vai cortar esse V com esse V, vai cortar o G com esse G. O que acontece? O corpo só ficaria em equilíbrio totalmente submerso se a densidade do líquido fosse igual à densidade do corpo. Tá? Tá, e se a densidade do corpo fosse menor do que a densidade do líquido? Então, o peso ia ser menor do que o empuxo. E aí, a tendência é o corpo subir.
né? Se a densidade do corpo for menor do que a densidade do líquido, quer dizer que esse lado é menor do que esse, tá? Esse lado é o lado do peso, o outro lado é o lado do empuxo. Então, o peso seria menor do que o empuxo. E o contrário, se a densidade do corpo for maior do que a densidade do líquido, o peso é maior do que o empuxo, o corpo tende a descer, que é o caso do corpo B lá, né? No caso do corpo A, ele tende a subir porque a densidade é menor. No caso do corpo B, o corpo tende a descer porque o peso é maior. Beleza? Eu fiz uma análise de forças aqui também, só para vocês entenderem. Os dois corpos têm equilíbrio. Então, o empuxo de A tem que ser igual ao peso de A mais a tração aqui, que é a força dessa cordinha. E o peso de B é igual ao empuxo de B mais a normal. Tá? É isso que está aqui, ó. Empuxo de A é peso mais tração. Da onde eu tiro que o peso de A é o empuxo menos a tração. E o peso de B é a normal mais o empuxo, da onde eu tiro que o peso de B é maior, porque além do empuxo, ele ainda é soma na normal. E aqui pega o empuxo e diminui da tração. Ok? Tem várias formas da gente fazer essa análise aí. Ok, pessoal? Perguntas? Tá tranquilo? Beleza. O número 11, ele vai falar do empuxo, né? Conta a historinha dele, né? O empuxo que vai ser tratado pelo princípio de Arquimedes, né? O empuxo, inclusive, ele fala, o enunciado original, né? Todo corpo imerso completamente ou parcialmente no fluido recebe uma força denominada empuxo, né? Pela o original dele, que esse empuxo era igual ao peso do líquido deslocado. Peso do líquido deslocado, tá? Ó, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Bom, peso do líquido deslocado é a massa do líquido deslocado vezes gravidade, já mostrei isso para vocês, né? A massa, ela pode ser dada como densidade vezes volume, é onde a gente tem que o empuxo é igual à densidade do líquido, volume deslocado, gravidade. Então, você pode falar que o empuxo é proporcional à massa do líquido deslocado, né? Você pode falar também que ela é proporcional à densidade do líquido e ela é proporcional ao volume deslocado, tá? Mas você falar que é proporcional ao peso da fração imersa do corpo não está certo, porque ela é proporcional ao peso do líquido deslocado. Proporcional ao volume do corpo imerso, não é o volume inteiro. Essa frase aqui é capciosa, né, que a gente fala. É maldosa. Aqui é volume do corpo imerso. Quando ele fala o volume do corpo imerso, é o volume inteiro. Não é volume imerso do corpo, que seria o contrário. Volume imerso do corpo seria só a parte que está dentro, né? Mas aqui é volume do corpo imerso, seria o volume todo. E o empuxo não depende do volume todo, ele só depende do volume imerso, da parte imersa, tá? Ele é proporcional à massa total do fluido? Não, só do fluido deslocado. É proporcional ao volume de fluido deslocado, justamente, que é esse VD aqui, ó. Tá? E também não é letra E, proporcional ao peso total do fluido. Não é peso total, é só o peso do líquido deslocado, tá vendo? Ó? Não é do líquido inteiro. Assim como o volume não é o volume do corpo inteiro, o peso do líquido também não é o peso do líquido inteiro, é só a parte deslocada, ou só o volume imerso, tá? Por isso que é a letra D. Já é. Muito bem. Número 12.
tem um reservatório conectado ao chuveiro, com 12 metros de tubulação e um diâmetro aí de 1 centímetro. Ele vai ter uma vazão de 6 litros por minuto. Quanto tempo demora para você ter a água quente lá no chuveiro? Repara que você tem que encher esses 12 metros de tubulação com 1 centímetro de diâmetro. Só depois que você encher esses 12 metros é que a água chega no chuveiro. Ok? Então, vamos ver quanto de volume que você vai precisar, né? É diâmetro de 1 centímetro, na verdade, a gente vai calcular o volume, a gente vai precisar do raio. O raio é metade do diâmetro. Diâmetro é 1 centímetro, vai dar meio centímetro de raio. Nós vamos jogar isso para metro, tá? E a gente vai ter, é só acrescentar esse vezes 10 a menos 2 aqui, né? Meio vezes 10 a menos 2, 5 vezes 10 a menos 3. Esse é o raio. E como é que você calcula o volume da tubulação? A tubulação é basicamente um cilindro, né, gente? É um cilindro. Então, como é que você calcula o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. A área da base é π raio ao quadrado vezes a altura h aqui, ó. Esse é o volume do cilindro. Vocês devem estudar isso em geometria espacial. Não sei se é esse ano ou ano que vem, mas vocês vão estudar isso. Então, o volume é a área da base vezes a altura, π raio ao quadrado vezes h. O π ele falou para usar 3. O r a gente viu que é 5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes a altura que era 12 metros, né? Então, fazendo a sua continha aí, vai dar 9 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos é o volume de água. Só que ele deve vazar em litros, né? Então, vou ter que transformar isso para litros. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Se 1 metro cúbico são 1.000 litros, 9 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos serão X ou V, que vai dar 0,9, ou 9 vezes 10 a menos 1. A vazão é 6 litros por minuto. Então, são 6 litros em 60 segundos. Se são 6 litros em 60 segundos, 0,9 litros em X. 9 segundos. Beleza? Entenderam o que eu fiz aí? Tem que fazer o volume do cilindrinho lá, do seu tubo cilíndrico. Cuidado com as unidades, hein, gente? Tinha centímetro, tinha metro, tinha litro, então prestar muita atenção aí com essas unidades. Trabalhar tudo sempre com a mesma unidade, converter sempre que necessário. Joia? Simbora, então, né? Tudo bem. O 13, a gente tem um patinho de borracha que tem 120 gramas, volume de 500 centímetros cúbicos, está flutuando na banheira. Se ele está flutuando, ele tem equilíbrio. E ele quer saber qual a porcentagem do volume do pato que está fora d'água. Bom, como ele está flutuando, tem equilíbrio, o peso é igual a empuxo. Primeiro, vamos calcular o peso. O peso é a massa vezes gravidade. A massa é 120 gramas. Tem que passar para quilogramas, tá, gente? Então, vai dar 0,12 quilogramas. Gravidade 10, então você vai ter 1,2 newtons. Esse é o peso. Acontece que o empuxo é igual ao peso, então o empuxo também é 1,2 newtons. Aí eu vou pegar a fórmula do empuxo, que é a densidade do líquido, volume deslocado, gravidade, e vou jogar esse 1,2 aqui, ó, no lugar do empuxo. Aí a densidade do líquido é água, né? Cheia de água. Então, a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico. O volume deslocado é o volume que está dentro da água. Eu vou achar. E a gravidade é 10.
Então, 1.000 vezes 10 é 10.000, passa dividindo, 1,2. Então, você tem um volume deslocado de 1,2 vezes 10 é menos 4. Esse é o seu volume deslocado. Só que aqui 100 metros cúbicos, tá? Porque eu passei aqui para metro, né? Quilograma por metro cúbico, né? E aqui a gravidade é metro por segundo quadrado. Só que aqui está 500 centímetros cúbicos, tá vendo? Aí vai cair com a gente, né? Bom, 1 centímetro cúbico, para quem não sabe, é 1 mililitro. Ou seja, é 1 milésimo de litro. 1 vezes 10 é menos 3 litros. Isso é 1 centímetro cúbico. Tá? Então, 500 centímetros cúbicos seria 500 mililitros ou meio litro. Meio litro. Por que eu estou fazendo para litro? Porque litro, todo mundo sabe que 1 metro cúbico é 1.000 litros, não é? Todo mundo sabe disso, né? Você não sabe? Ficou sabendo agora? 1 metro cúbico, 1.000 litros. Grava isso, hein? Que isso ninguém vai ficar falando na prova para vocês, não. Se 1 metro cúbico são 1.000 litros, meio litro são quantos metros cúbicos, né? Aí é só fazer e dividir por 1.000, né? Vai dar meio vezes 10 menos 3. Então, você vai ter um volume total de 5 vezes 10 é menos 4. Esse é o volume do patinho. Mas o que ele está pedindo? Ele está pedindo o volume que está fora. Porcentagem do volume que está fora. Então, se o que tá dentro é isso aqui, né? 1,2 vezes 10 é menos 4. Dividido pelo volume total, você vai ter 0,24, que é 24%. 24% está dentro da água. Então, quanto que está fora? 76. 76% está fora da água. Ok? Então, veja que essa equação de empuxo a gente está sempre usando, né? Tem que saber essa coisa de empuxo aí, que isso é importante pra caramba. Joinha? Muito bem. 14, a gente tem uma esfera oca de ferro que tem 1.520 gramas de massa, volume de 860 centímetros cúbicos. Como ela é oca, está a parte vazia dentro, né? Ele está falando que a parte oca é 660 centímetros cúbicos. Ele quer saber a massa específica, também conhecida como densidade, do ferro. Tá? Não é da esfera, não, tá, gente? É do ferro. Porque se fosse da esfera, era fácil. Era a massa dividido pelo volume. Mas não é da esfera, é do ferro. Do ferro é que você tem que usar só o que você tem de ferro lá. O que você tem de ferro? Bom, a massa é 1.520 mesmo, né? Mas o volume de ferro não é 860, porque tem 660 que são oco. Então, na verdade, é 1.520 dividido pelo volume de ferro, que é 860, menos 660, que é a parte que tem ferro mesmo, é só 200 centímetros cúbicos. Tá? Aí vai dar 1.520 por 200, dá 7,6 gramas por centímetro. Mas aí, como a resposta tem quilograma por metro cúbico, a gente tem que multiplicar por 1.000, porque 1 grama por centímetro cúbico são 1.000 quilogramas por metro cúbico, então vai dar 7.600. Beleza? Não tá pegadinha aí, é só essa questão aí da parte oca, né? A massa específica do ferro. Joia? E finalmente, número 15, que eu acho que é do Enem do ano passado, do último Enem, é a questão do canudinho, né? Você sabe que a gente só consegue beber no canudinho por causa da pressão atmosférica, né? Então, vamos relembrar aqui, né?
Então, quando eu sugo o canudinho, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a pressão na parte de cima do canudinho e, consequentemente, na minha boca também, né? Eu diminuo a pressão no interior da minha boca, sugando o ar que está na minha boca para dentro. E aí diminui a pressão na parte de cima do canudo. Aí a pressão do lado de baixo do canudo se torna maior do que a parte de cima. E aí a pressão atmosférica que está do lado de fora está empurrando o líquido, faz ele subir e ir para a boca da pessoa. Isso em condições normais. Ok? Tá. Só que, o que a pessoa está fazendo agora, né? A pessoa está com o canudo lá de dentro do líquido, mas está com outro canudo lá de fora. Esse canudo que está do lado de fora, ele fica sugando o ar que está a pressão atmosférica do lado de fora. Aí esse ar sobe e faz a pressão da boca ficar na mesma pressão do lado de fora, que é a pressão atmosférica. Então você nunca consegue fazer a pressão da água, ó, da sua boca, cair para o líquido subir. O líquido só sobe quando a pressão na sua boca é menor, quando a pressão no canudo é menor. Se você está puxando do lado de fora, essa pressão fica igual à pressão atmosférica, e aí o líquido nunca vai subir. Tá? Então é por isso é que tem um problema, né? Eu nunca vou conseguir porque a pressão interior da boca assume praticamente o mesmo valor do que atua sobre o suco, que é a pressão atmosférica. Tá ok? É isso que acontece, né? Aqui a pressão na boca fica menor porque eu estou sugando. Aí a pressão atmosférica se torna maior do que a pressão no interior da boca e, consequentemente, empurra o líquido para chegar lá. Aqui já não tem jeito, porque tá vazando, né? Como se estivesse vazando. A pressão atmosférica está indo direto lá para dentro. Aí a pressão na boca dele nunca vai cair suficientemente para fazer o líquido subir. Ok?